Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Barriga Fit. Nesse programa, nós discutimos assuntos que vão te ajudar a perder gordura da barriga comendo o que você gosta. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em perda de gordura. E no episódio de hoje, você irá saber os 10 alimentos necessários e essenciais para você perder gordura da barriga. Bom, então vamos inicialmente falar quais são esses alimentos, não vou deixar para o final, já vou trazer aqui e a gente vai discorrer, né, o porquê, a diferença, enfim. Mas esses 10 alimentos, e eu acredito que eu trouxe aqui até mais do que 10 alimentos, mas os alimentos são arroz, feijão, frutas em geral, vegetais e legumes, gorduras saudáveis, queijo, iogurte, leite, aveia, pão, ovo, frango. E aí a gente pode falar de carne, peixe, mas eu vou trazer o frango aqui como principal. Chocolate. Como assim, Lucas? Chocolate? Você vai entender o porquê. E água. Apesar de não ser um alimento, a água é mais importante, inclusive, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente não consegue ficar mais de 3 dias sem água, que a gente desidrata e a gente morre. E a gente consegue ficar mais tempo sem comer, porque a gente tem nossas reservas de gordura e aí isso faz com que a gente sobreviva. Mas a água, se a gente não beber água, ficar sem comer e sem beber água, a gente não dura muito tempo, tá? E aí, trazendo esses alimentos que eu trouxe aqui, eu vou discorrer mais sobre alguns, né, como frutas, vegetais e legumes, gorduras saudáveis, que pode passar pela sua cabeça. Tá bom, Lucas, eu entendi, mas o que é uma gordura saudável? Quais são os vegetais e legumes? Enfim, eu vou trazer isso aqui para você, para a gente discorrer. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a diferença, principalmente do arroz, do pão, né? E aí a gente vai também ter a questão do macarrão. Existem alguns alimentos que as pessoas ficam muito presas, né, no quesito de, não, eu só como arroz integral porque é melhor, né? A pessoa odeia arroz integral, muitas das vezes teve que se adaptar a comer aquilo, mas na verdade o que ela ama é arroz branco. E ela, por conta de ter visto alguém falando, de ter visto, enfim, coisas, acredita, né, que o arroz integral é o melhor, ou que o pão integral é o melhor. E eu quero justamente desmistificar isso agora. Então eu trouxe aqui uma tabela nutricional do arroz integral versus o arroz branco para que você entenda, né, de fato a diferença entre eles na mesma quantidade. Então aqui a gente tem uma porção de 100 gramas, né? E aqui a gente vai conseguir observar o seguinte: pegando de cima para baixo, a gente vai ter ali o cálcio, carboidrato, a energia, né, que é a caloria, ferro, fibra, fósforo, gorduras, proteínas, enfim. Mas o que a gente vai se atentar aqui? O que eu quero chamar a sua atenção? Para carboidratos, né, porque o arroz ele é uma fonte de carboidrato. Eu quero que você olhe para, consequentemente, energia, né, que é a caloria desse arroz, e um ponto relevante, né, quando a gente fala de alimentos integrais, para a fibra. Então, se a gente vai ver o carboidrato, olha só que interessante. Não existe uma diferença significativa no valor de 100 gramas de arroz integral para o branco. Então, a gente vai ter aqui no carboidrato 78 gramas no arroz branco e 74 gramas no arroz integral. Quando a gente entra para a caloria, ou seja, a energia que aquele alimento tem, no arroz branco a gente tem 355, no arroz integral 360. E por fim, quando a gente olha no quesito de fibra, a gente tem 1,4 gramas de fibra no arroz branco e 3 gramas no arroz integral. E uma coisa interessante a se destacar é que você pode ter um argumento do seguinte: Lucas, é o dobro de fibra, né? São 3 gramas de fibra. Isso é significativo, né? Porque se eu for pegar, sei lá, 300 gramas de arroz que eu como no dia, né? Porque eu não como só 100, enfim, vai dar um valor significativo. Só que o ponto é o seguinte, e aí é aqui onde muita gente não consegue
sair um pouco fora da caixa. E o meu trabalho, né, e o meu dever é fazer com que você consiga sair fora da caixa e pense de uma forma mais abrangente. Fibra a gente consegue adquirir em outros alimentos também, né? Só que, acima de tudo, quando a gente está falando de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação para perda de gordura, né, a gente está falando de quê? De uma coisa que precisa ter sustentabilidade. A gente está falando de uma coisa que precisa durar muito tempo, quiçá para a sua vida inteira. Então não adianta eu olhar para o arroz integral, porque ele tem 3 gramas de fibra comparado ao arroz branco que tem 1,4, né, o dobro, e começar a me colocar numa situação na qual eu não tenho prazer em comer aquilo, no qual, apesar de eu comer, ter me acostumado com isso, isso não me gera uma satisfação, e eu sustentar isso por 10 anos. Caramba, é muito, e vamos ser sinceros, sacrificante. Você ficar comendo arroz branco sem prazer, arroz integral, desculpa, sem prazer, por 10 anos, vai chegar uma hora que vai ser insustentável. Né? E aí eu estou falando só do arroz, mas a gente vai colocar esse pensamento em todas as outras alimentos, né, que constituem a nossa alimentação, porque a gente está se limitando. Agora, imagina só você comer o arroz branco, poder comer o arroz branco. Vai te gerar uma satisfação maior, concorda? Porque você gosta dele. Vai te gerar uma satisfação, um prazer. E aí, o que a gente faz? A gente tem o prazer, a gente traz esse prazer, então esse prazer me traz sustentabilidade, porque eu não enjoo desse alimento, porque eu gosto. Eu consigo, a partir de uma manipulação, e aí a gente vai entrar aqui em outros alimentos que contêm fibra, aumentar esse consumo de fibra, ter a fibra e ter o prazer. Um outro exemplo aqui é o pão, que muitas pessoas também comem um pão integral seco, que não gostam, no intuito de ser mais saudável. Sendo que quando a gente pega aqui, né, ali a caloria, cara, é até menor, né, a caloria do pão branco, mas carboidrato também é menor, proteína basicamente a mesma coisa, gordura também é a mesma coisa e fibra. A gente tem um pouco mais de fibra no pão integral, né, o dobro também, só que entra na questão da satisfação. O pão integral ele é um pão mais seco, né? Nem sempre as pessoas gostam disso. Muitas das vezes as pessoas até acrescentam manteiga, acrescentam outras coisas para dar mais essa molhada no pão e aí acabam agregando mais caloria. Então, dentro dessa perspectiva, né, de olhar a diferença entre os alimentos, a gente consegue ver claramente que não existe uma questão significativa a nível de nutrição, que quando a gente extrapola isso para a questão de prazer, de satisfação, existe um grande diferencial. É muito melhor, é muito mais prazeroso eu comer um pão branco, um arroz branco, do que o integral, que vai me levar a ter prazer e sustentabilidade no longo prazo. Então, dentro desse raciocínio, dentro dessa lógica, é onde a gente precisa se basear. É aqui que a gente vai começar a ter uma escolha alimentar mais favorável para a nossa perda de gordura. Porque, acima de tudo, eu preciso olhar para a minha sustentabilidade, para a minha consistência. E por isso que dentro da minha metodologia eu trago, né, perca a gordura da barriga comendo o que você gosta. Porque eu defendo essa filosofia de que você não tem que ficar sofrendo, de que você não pode ficar sofrendo, tirando alimentos que você gosta, tirando alimentos que você passou a vida inteira comendo em prol de perder gordura da barriga, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né, de frutas, legumes, vegetais e gorduras saudáveis que você pode estar, né, incrementando, diversificando. Aqui alguns exemplos, né, o que eu mais lembro, o que eu mais utilizo também, mas qualquer tipo de fruta, legumes, vegetais e gorduras saudáveis que você ver, encontrar e até mesmo gostar que não esteja aqui também faz parte, tá? Então, eu trouxe uma categoria, né, de um grupo de alimentos que você pode estar introduzindo. Existe um grande desentendimento, né, uma grande dúvida sobre as frutas, sobre os legumes e vegetais também, né? Então,
todas as vezes as pessoas falam, não, banana engorda, tem que evitar a banana, né? Tem que comer mais morango, tem que comer mais, nem botei aqui melão, melancia, tem que comer mais um grupo, né? Tem que comer mais um alimento do que o outro. Isso não é uma verdade. O que a gente precisa entender, o que a gente precisa fazer é que tudo vai depender da quantidade. Inclusive, tem uma aula aqui no canal sobre a quantidade certa de caloria que você precisa consumir. Caso você não tenha visto, assista ela logo depois dessa aula para você saber a quantidade de caloria que você tem que consumir para que você comece então a controlar essa sua ingesta de caloria, né? E já vou deixar aqui um spoiler, na próxima aula eu vou falar sobre como utilizar o aplicativo para a contagem de caloria. Eu indico sempre, né, um aplicativo que se chama Fat Secret. É um aplicativo de contagem de caloria. Lá ele, cara, é bem completo. Tem vários alimentos. Você pode colocar lá o peso que você tá, o peso que você quer chegar. Ele vai te dar exatamente a quantidade de caloria que você precisa consumir para, né, chegar no peso que você deseja de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Ele já te dá um cálculo e a partir de então você começa a quantificar a quantidade que você está comendo de comida, que ele vai te dar no final a quantidade calórica que você está consumindo. E a partir disso você começa a ter uma noção do quanto você está consumindo perante ao quanto você precisa consumir e o quanto você gasta. Tá? Então aqui é basicamente isso. Com relação a legumes e vegetais, não tem uma restrição do tipo, né? E uma coisa que eu falo sempre você já viu alguém com sobrepeso ou obeso porque come legumes ou vegetais demais? É porque excedeu e aí acabou engordando? Não existe. Isso não tem como, né? Ninguém come 1 quilo de tomate, 1 quilo de abóbora e 1 quilo de cenoura todos os dias. Não come. Então, assim, eu não acredito que aqui a gente precisa ficar preocupado. É claro, não tem por que você ficar comendo em excesso, mas, assim, eu gosto de diversificar, eu gosto de... se eu tô com fome, eu como um pouco mais, se eu precisar comer um pouco mais eu como, não tem problema. E aqui, as gorduras saudáveis, que eu trouxe alguns exemplos. Talvez você conheça, talvez não, mas a castanha do Pará, a castanha do caju, noz, amêndoa, são alguns exemplos, né, que você pode utilizar para ter as gorduras saudáveis na sua alimentação. E vale ressaltar que cada grupo desse vai ter um efeito, né, sobre a sua perda de gordura, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, e a gente vai falar mais dele. Mas por que é importante você ter esses alimentos na sua alimentação diária, na sua dieta para perda de gordura? Primeiro é a diversidade alimentar, né? Então, quanto mais variação, né? E aqui, caramba, se a gente trabalhar com todos esses tipos de alimentos, né? Tanto com frutas, vegetais e legumes e gorduras, caramba, a gente já consegue, né, ter uma variedade muito grande de alimentos. Mas uma coisa que eu sempre preconizo, né? E você, óbvio que não precisa, né, ficar a cada dia comendo uma coisa diferente, você não precisa ter uma coisa que se torna complexa. O que você precisa entender é que se você trabalhar com esses 10 alimentos, você já vai ter uma grande variedade. Então você comer ali o seu arroz e feijão todo dia, você comer frutas ao longo do seu dia, vegetais e legumes no seu almoço, botar uma gordura saudável, então botar um azeite ali no seu almoço, né, um pouco de azeite. É importante sempre lembrar que aqui a gente está falando de alimentos e a gente, consequentemente, fala de quantidade. Então você precisa controlar a quantidade que você come. Não é para você pegar o azeite e botar sem ter um certo controle. Não é você sair pegando aveia e colocando no olho. Isso precisa ser controlado, tá? Então, ter essa variedade de legumes e vegetais, as gorduras, comer um queijo. Então, eu adoro colocar um queijo no meu ovo para dar mais sabor, para sair daquela mesmice, sabe? Daquele sabor que o ovo não tem tanto. Então, bota um queijo ali. Iogurte, que eu gosto de fazer refeições com frutas, né? Iogurte com aveia. Então, perceba que a gente consegue, né, através de um alimento, fazer uma combinação com outros e isso muda completamente a nossa alimentação. O leite, você pode fazer vitamina de banana com aveia, você pode fazer vitamina de abacate, você pode também, enfim, fazer várias coisas, né? Tomar um café com leite, você pode diversificar
até mesmo a forma que você utiliza aquele alimento junto com outros. O pão, que é o famoso pão com ovo, um pão com queijo, que você também pode utilizar ele no teu café da manhã, pode utilizar ele como um lanche. Caramba, a gente pode fazer várias coisas e olha só como que é interessante, né? O frango, que eu trouxe aqui como um exemplo de proteína, né? A gente tem a carne, a gente também tem o peixe, mas o frango eu vejo que é mais em conta, né? E é mais fácil de ter na casa de todo mundo, ter na sua casa. Então, é um ótimo alimento porque ele é fonte de proteína. Seu cabelo, a sua pele, a sua unha depende de proteína. E é por isso que a gente tem que dar atenção ao consumo de proteína. Então aqui a gente tem fonte de proteína. A gente tem o frango, a gente tem o ovo, a gente tem os laticínios, que é o queijo, iogurte e leite, tem um teor menor, mas tem, certo? O arroz e o feijão, quando combinados, tem uma quantidade de proteínas interessante ali neles. Então, trabalhando, olha só como a gente vai agregando nutrição, a gente vai agregando coisas na nossa alimentação, na nossa perda de gordura. E aí o chocolate. Por que eu botei o chocolate? Porque tem gente, né? Talvez você seja essa pessoa, talvez não. E se não for, tá tudo bem, não precisa tê-lo. Mas tem gente que gosta de um doce. Tem gente que, inclusive, tem dificuldade de perder gordura por causa do doce. E uma coisa que eu já comprovei dentro do consultório na prática e também de uma forma científica existe essa explicação é que quando você tem doce todos os dias, né, e aí aqui eu estou falando de uma porção de doce todo dia, você diminui drasticamente a sua vontade de comer doce. Por quê? Porque o doce ele tem um estímulo no cérebro que traz um conforto. Então, se eu dou uma dose todo dia, é natural que o meu cérebro se acostume com aquilo e diminua aquela necessidade, aquela vontade. Então, uma coisa que eu vejo no consultório é que a pessoa que chega para mim falando que, caramba, é doida por doce, não consegue perder gordura por causa do doce, ela passa a fazer aquilo em pequenas doses diariamente, em 30 dias ela fala, a vontade sumiu. Eu não sinto mais vontade, eu nem estou mais comendo chocolate todo dia, eu como esporadicamente. Então é uma forma, né, quando eu coloco o chocolate aqui, da gente agregar esse prazer, da gente agregar um alimento que muitas das vezes vai trazer grandes benefícios. Quando a gente fala também do chocolate, por exemplo, meio amargo, 50%, 70%, tem uma quantidade de cacau, né? Essa porcentagem é sobre quanto de cacau tem ali naquele alimento, naquele chocolate. E aí os benefícios do cacau na sua perda de gordura é que ele vai aumentar a sua saciedade por causa da fibra que contém. Você vai conseguir ativar mais o teu metabolismo porque o cacau tem bioativos, né, nutrientes que têm essa ação de ativar o metabolismo, assim como a própria cafeína. Ele regula o açúcar no sangue por conta do índice glicêmico menor que ele tem. Né? Ele melhora o seu humor, reduz o estresse. Por quê? Porque é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Você está comendo chocolate. E por fim, a gente tem ali uma ação antioxidante, anti-inflamatória também, por nutrientes que geram todo esse efeito no nosso organismo. Então perceba, né, a quantidade de benefícios que a gente tem dentro ali do chocolate, e aí a gente está falando aqui de um chocolate de repente 40%, já o 40% você já tem esses efeitos, mas quanto mais porcentagem, mais concentrado tem todo aqueles nutrientes, né, mais concentrado tem o cacau, e assim os benefícios também ficam mais concentrados, mais intensos. Então assim, não é só por uma questão de palatabilidade, não é só uma questão de prazer, é uma questão também orgânica, ou seja, a ação que tem no meu corpo, que vai levar todo esse benefício, né, de acelerar o meu processo, de me trazer mais consistência, de me trazer mais prazer e, consequentemente, eu conseguir chegar no corpo que eu quero. E aí, falando, né, dos benefícios, né, dos maiores benefícios de ter esses alimentos, eu falei primeiro que é a diversidade. Então, a partir do momento que eu diversifico, que eu tenho mais alimentos dentro da minha alimentação, eu consigo ter mais nutrientes, eu consigo ter mais prazer e, consequentemente, eu tenho mais nutrição, eu tenho mais sustentabilidade, eu tenho mais consistência. Existe também, né, uma questão nutricional, uma questão de antioxidante, como eu falei do cacau, isso a gente encontra muito nas frutas, né? As gorduras saudáveis, ela tem um poder incrível na ação anti-inflamatória. Para quem tem sobrepeso, isso é extremamente benéfico. Por quê? Porque a gordura é inflamatória. Então, quanto mais gordura você tem, mais inflamada você está. E você provavelmente sabe, se não sabe, vai saber agora, que a inflamação, né, pelo corpo
vai conduzir você a ter uma resistência à insulina maior, conduzindo você a ter uma diabetes, vai ter um comprometimento no processo de gordura, então em vez de você perder gordura, você passa a acumular mais gordura, vai conduzir você a ter um prejuízo nos seus hormônios. Tudo isso é o excesso de inflamação que está vindo pela gordura. Então, quando você começa a introduzir esses alimentos anti-inflamatórios, e aqui o azeite é muito bom, o abacate é rico em gordura, também é muito bom, com um efeito potente na anti-inflamação, né, anti-inflamatório. Aí a gente tem aqui as castanhas, os nozes e tal, mas a partir do momento que você tem ali um abacate, um azeite, que são também alimentos mais favoráveis em ter em casa, né, mais fácil o acesso, você já tem esses efeitos. Legumes e verduras também tem uma ação anti-inflamatória, menor grau comparado ao abacate, enfim, as gorduras saudáveis, mas tem uma ação antioxidante muito intensa. E aí a gente tem a categoria dos legumes e das verduras que tem uma ação importantíssima no nosso processo de perda de gordura pelo baixo teor calórico. Então, como eu falei, ninguém fica obeso porque comeu legumes e verduras demais. Porque não tem como você engordar pelo fato de ter pouca caloria. A gente vai pegar ali o brócolis, a gente vai pegar qualquer tipo de legume, você vai ver que numa porção tem muito pouca caloria quando a gente compara, por exemplo, com arroz, quando a gente compara com fast food, quando a gente compara com a pizza. Então, um dos benefícios é esse, é o baixo teor calórico. Então você pode explorar bastante desses alimentos. Além disso, tem uma alta densidade de nutrientes, né, ricos em vitaminas e minerais, antioxidantes, como as frutas também, né? E isso faz com que o teu corpo ele comece a funcionar de uma forma adequada, de uma forma mais otimizada, dando mais equilíbrio, mais saúde para esse corpo, levando você a conseguir perder gordura, né? Além disso, tem as fibras. Lembra que eu falei da fibra? Aí lá no pão, no arroz? Caramba, aqui a gente já consegue fazer essa adequação, né? Então eu como ali o arroz branco, eu como o pão branco, só que eu introduzo aqui legumes e vegetais para me fornecer mais fibra. Então eu consigo equilibrar isso, né? Eu consigo ter ali o meu alimento que eu gosto, eu consigo ter um chocolatinho ali 40% com menor teor de fibra, mas eu estou comendo fibra aqui no meu almoço, no meu jantar. Então eu já consigo, né, controlar, equilibrar mais essa quantidade de fibra. E a fibra, se você não sabe, é importantíssima para o nosso intestino, né? Vale ressaltar aqui que a fibra, ela é o alimento das suas bactérias. Por isso que ela é extremamente importante. Ou seja, para que o meu intestino fique saudável, precisa, né, ter uma proliferação ali, precisa ter bactérias boas morando no intestino para que você digira o alimento bem, para que você absorva e para que você tenha todo o fluxo ali do cocô, né, ser liberado no seu intestino. Então, quem fornece essa saúde intestinal? A fibra, porque ela é um alimento da bactéria. Se você fornece fibra, a bactéria come, ela fica forte e ela sobrevive ali a todos aos impactos que o intestino sofre. Então, a fibra é extremamente importante e é onde a gente encontra a fibra em vários alimentos, mas preferencialmente nos legumes, nos vegetais. Além disso, tem baixo teor de gordura, né, por conta de ser um alimento que tem baixo teor calórico, é um alimento fibroso, é um alimento, uma semelhante à folha, é um verde, enfim. É um alimento que tem baixo teor de gordura, né, por conta de ser um alimento mais fibroso, então, por conta disso também ele não é calórico, então isso ajuda. Então isso nos permite ter um consumo maior desse alimento sem ter o impacto calórico como a própria gordura traz, né? A gordura ela é calórica, então a gente tem que ter mais cuidado ao comer ela. Já os legumes e as verduras não. Então assim, olha só os benefícios que a gente vai ter em diversificar a nossa alimentação, da gente introduzir as frutas, a gente introduzir os legumes, a gente introduzir os vegetais, as gorduras saudáveis. Aí aqui a gente tem os outros alimentos que eu trouxe, por exemplo, quando a gente fala de arroz e feijão, cara, é uma combinação incrível que você faz, né? O arroz e o feijão, quando combinado, eles te fornecem todas as proteínas que você precisa. Quando você combina o arroz com o feijão, essa combinação ela é mágica. Por quê? Porque os dois juntos fornecem
todos os aminoácidos, e aqui eu não quero que você se prenda a esses termos, é só para você entender. Mas eles fornecem todos os aminoácidos que você precisa. O que são aminoácidos? São blocos, né? Imagina um prédio, né? E aí a gente tem lá o azulejo. Lembrei do nome, o azulejo. Então, o aminoácido são os azulejos, tá? Então, quando você junta um aminoácido no outro e vai juntando vários, forma uma parede. A proteína é a parede, certo? Então, aqui a gente pega o cabelo. Eu não tenho cabelo, né? Mas vamos pegar aqui o pelo, vamos pegar aqui a pele. Isso aqui é um revestimento, né? A unha é um revestimento. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver vários azulejozinhos que estão segmentados, estão juntos, formando essa parede, que é uma proteína. Olha só que interessante. Ah, Lucas, então quando eu como frango, lá no frango, ou quando eu como ovo, lá no frango, ou seja, a proteína, lá tem vários blocozinhos, lá tem vários azulejozinhos que formam aquela proteína? Sim, é exatamente isso. Então, quando eu junto o arroz e quando eu junto o feijão, eu estou unindo todos os blocos, todos os azulejos que eu preciso para formar meu músculo, a minha pele, o meu cabelo, minha unha, todas as funções do meu corpo. Olha só que interessante. Então, aqui já é um outro, né, viés que eu consigo consumir mais proteína, consumindo ali o arroz e feijão juntos. Ah, Lucas, e se eu não consumir eles? Eu não vou ter todos esses blocos construtores, esses azulejos? Não. Porque eles separados, eles vão faltar. Não é que você não vai ter, você não vai faltar os outros. Né? Se você come só o feijão, vai faltar o do arroz. Se você come arroz, vai faltar o do feijão. Então, quando você combina, você tem essa congregação, você tem esse benefício por estar combinando os dois. A gente tem a aveia, a gente tem o leite, né? São os laticínios, a gente tem o queijo também, tem um alto teor de cálcio, né? Tem um baixo teor de gordura, dependendo do tipo que você consumir. Então, vamos falar aqui, né, da diferença entre o iogurte desnatado para o iogurte integral, o leite desnatado para o leite integral. O que vai diferenciar é o teor de gordura e, consequentemente, o teor calórico. Então, você pode optar por comer alimentos desnatados, por ter um volume menor de caloria, né? E tá tudo bem. Vai mais do gosto também, isso muda, mas entre um e outro, você pode consumir, tá? Não tem problema nenhum. Aveia, um ótimo alimento. Cara, aveia, se você tem colesterol alto, se você tem resistência à insulina, ou seja, uma glicose mais alterada, coloque aveia na sua alimentação que você vai ver a diferença que isso vai fazer. Claro, seguindo uma alimentação saudável, né? Mas você vai ver o quanto isso vai impactar nessa parte da sua saúde e o quanto isso vai te ajudar a perder gordura também. E aqui eu quero compartilhar com você um depoimento de uma aluna minha, Estela, que passou a trazer, né, esses alimentos, passou a comer comida de verdade, como ela falou aqui, né? E ela me manda foto, me mandou as fotos da alimentação dela. Mas olha só o que ela falou aqui, ó. Comida de verdade. Detalhe do suco verde. E o suco verde é um dos alimentos que ela introduziu, né? Que é muito famoso, inclusive, e é um ótimo alimento. Você pode introduzir o suco verde na sua alimentação. Inclusive, se você quiser saber uma receita de um suco muito top, que foi o suco que eu criei, coloca aqui nos comentários, eu quero, que eu vou te dar a receita. Mas olha só o que ela fala aqui, ó. Nunca mais fiquei sem. Faço todo santo dia. Sou outra pessoa. Acabei de completar 48 anos. Mulher, se você não tem 48 anos, se você tem 38, se você tem 30, se você tem 40, a Estela, que tem 48 anos, olha o que ela fala. Estou muito melhor, com mais saúde e disposição do que eu tinha com 10 anos atrás, ou seja, 38 anos. Olha isso. Por quê? Porque agregou essa comida de verdade, essa alimentação diversificada, nutritiva, né? E ela traz o suco verde, que é um ótimo alimento também, que tem ali o vegetal, que é a couve, né? Tem a fruta contida ali, tem os outros alimentos que contribuem, como o gengibre, o limão, enfim. E aí ela fala mais aqui, né? Eu nem compro mais biscoitos, doces, salgadinhos, embutidos, enlatados. Meu carrinho é só natural. Olha só que legal. Comportamento como muda. E posso te falar que não tem sofrimento. E de fato não tem. Quando a gente sai, quando eu estou no encontro social, eu me permito comer um doce, uma pizza,
ou uma comida mais calórica. É tranquilo. É libertador saber que a gente come sem culpa e sem a preocupação que aquela comida vai te prejudicar, porque você está, na maior parte do tempo, comendo certo. 2 a 3 litros de água por dia. Lembra que eu falei da água, que ela precisa estar na sua alimentação? Pois é. Então, assim, cara, um depoimento desse não tem, né, por que você não fazer caso você hoje esteja querendo perder gordura da barriga, caso você esteja no seu processo, na sua jornada. Comida de verdade, trabalhar esses 10 alimentos vai influenciar só coisa positiva na sua saúde, na sua perda de gordura e no seu corpo. Veja, ela não deixou de comer a pizza, ela não deixou de comer, né, um doce, ela não deixou de se permitir comer uma comida mais calórica. Mas na maior parte do tempo, ela come comida de verdade. Ela come saudável, ela come de forma correta. E isso permite com que ela fique com mais disposição, tenha mais saúde do que 10 anos antes. Olha só que coisa doida, né? E aí talvez você possa pensar assim, mas Lucas, eu não tenho dinheiro, né, para comer, para comprar todos esses alimentos. Tem alimentos que eu não consigo, né? Então eu tenho que ficar mais no básico. Isso vai me prejudicar. Eu vou ter prejuízo na minha perda de gordura. E aí eu vou falar para você que não e sim. Você não vai ter prejuízo na perda de gordura desde que você controle a quantidade calórica que você está consumindo. Lembra que eu falei? A gente precisa controlar. Lá na aula eu falei sobre isso e lá você vai entender melhor. Mas a partir do momento que você está controlando, você está consumindo a quantidade de caloria que você precisa, você vai conseguir perder gordura da barriga. Dependendo, né, do que você não consiga comprar, vai influenciar e talvez você não consiga chegar de fato aonde você deveria, aonde você quer chegar, que é ter uma barriga trincada, que é transformar o seu corpo, que é viver uma vida mais leve e mais satisfatória no quesito corpo, né? Por quê? Porque essa diversidade alimentar, ela vai te trazer o quê? Sustentabilidade. Então você pode ficar limitada a consumir alguns alimentos, isso pode encher o saco e você começar a comer errado. E eu te digo uma coisa, comer certo não é caro. Caro é comer errado. Porque veja bem, faz um cálculo do quanto você gasta com biscoito, quanto você gasta com alimentos industrializados. Parece ser barato. Então você pega um biscoito, custa R$2. Beleza, quantos biscoitos você come por semana? Aí se você for pegar um cálculo, né, e fazer aí 3 biscoitos por semana, você está comendo R$6. Pega R$6 e compra em fruta para você ver. Pega a fruta mais barata da época, né, do momento, e compra de fruta. E veja quantas vezes você vai conseguir comer essa fruta. E aí você vai fazendo isso com vários alimentos e vai introduzindo e diversificando eles ao longo do seu dia. Então, não é caro comer certo. Não é caro comer saudável. É caro comer errado. Tá? E isso, claro, precisa de um gerenciamento, você precisa olhar mais para os seus gastos, você precisa olhar mais para o que está mais barato ali, enfim. Mas o que eu te digo é, não é difícil comer certo, não é difícil comer saudável e você consegue, tá? Desde que você olhe para suas finanças e comece a organizar ele melhor, começa a olhar para aquilo que você está gastando, porque você vai perceber que muitas das vezes a gente come ali uma pizza, a gente come um biscoito, a gente come uma bala, a gente come coisas que vão levando o nosso dinheiro e no final do mês, quando a gente vê, tinha ali R$100 a mais, poderia ter R$150 a mais, você poderia estar investindo em outros alimentos que vão te gerar muito mais resultado. E aí, aqui a gente entra num ponto que é como você começar a executar isso, né, desses 10 alimentos, como que você faz. E antes da gente falar de como que você faz, eu tenho que falar aqui o que você não pode fazer. Que você não deve, porque é o jeito errado de fazer e o que a maioria das pessoas fazem. Tá? É olhar para os alimentos como algo que é ruim, é um vilão. Não existe nenhum alimento que seja vilão. Isso aqui é o que vai me fazer engordar. Não. Lucas, mas caramba, se a gente falar da pizza, do sorvete, não é um vilão? Não. Quem é o vilão é você. É você que come demais. É você que exagera. O alimento ele não entra na sua boca sem você querer. Você que come o alimento. E é óbvio,
existem alimentos que vão te gerar um prejuízo maior se você não controlar, e vai ter outros que você pode até não controlar, como os vegetais e legumes, que não vão te gerar esse prejuízo. Mas, no final de tudo, é você que determina. Só que quando você olha para o alimento como um vilão, muitas das vezes aquele alimento ele inclusive pode te ajudar, como o próprio pão, o próprio arroz, a própria massa, né, que as pessoas olham como um vilão e eliminam esse alimento. Isso pode ser um grande fator que te leva a sair da jornada de perder gordura. Então o jeito errado é você olhar o alimento como um vilão. Ele não é um vilão. Quando você olhar para ele como um alimento, e aí é o jeito certo, né? É você olhar para o alimento com um olhar de te ajudar, sabe? É olhar para o alimento não no intuito de retirar ele, mas intuito de incluir outros alimentos. Então vamos supor que hoje você tem uma alimentação totalmente desregulada, né? Onde você come ali o seu arroz e feijão, mas você come chocolate, você come uma série de besteira. Antes de tirar alguma coisa, inclua. Provavelmente você não come fruta, provavelmente você não bebe água, provavelmente você não come legumes e verduras como deveria, ou numa frequência que deveria. Você come mais besteira. Então vamos incluir alimentos, vamos comer esses alimentos, então comer mais frutas, comer mais legumes, verduras, né? Diversificar isso, então comer frutas diferentes, comer o arroz e o feijão, comer ali o chocolate que você quer, comer ali o sorvete que você gosta, de repente bota no final de semana, mas sempre com bom senso, sempre ali controlando e sempre se permitindo também. Mas acima de tudo, diversificando, comendo outros tipos de alimentos, não ficando na mesmice, não ficando no conforto. Então, para você dar um pequeno passo, né, e começar a implementar esses 10 alimentos, é o seguinte, anote aí. Primeiro, coloque 4 frutas ao longo do seu dia. Isso é importante. Passe a comer 4 frutas no seu dia. Isso vai te ajudar a ter todos os benefícios ali que a gente falou da fruta e vai te ajudar a perder gordura, sem sombra de dúvida. Coma arroz e feijão no almoço, tá? É importante, não precisa restringir. Se você não gostar, tá tudo bem, mas se você gostar, coma ele, coma arroz e feijão. Coloque verduras e legumes no almoço e no jantar, isso é extremamente importante. Muitas pessoas não colocam, muitas pessoas negligenciam isso. Não negligencie, você vai ver o quão diferente vai ser você introduzir esses alimentos, tá? Como eu falei, né, eu gosto muito de colocar o queijo no ovo. Então, se você come ovo, cara, introduz o queijo, você vai ver que vai ser bom. Uma fatia de queijo, queijo prato, queijo Minas, o queijo que você gosta de comer, tá? Uma forma de você poder ali fazer mais refeições, tem um vídeo meu que eu falo sobre a quantidade de refeição ideal que você precisa ter, e eu já vou dar um spoiler que são 5, né? Então, se você quiser saber o porquê que são 5, assista esse vídeo depois. Mas para você conseguir agregar essas refeições a mais, né? Talvez você faça 4, talvez você faça 3, é você introduzir alimentos práticos. Então, o iogurte, como eu falei, é prático. A fruta é prática para você ter como lanche. A fruta com iogurte também é uma outra refeição que você pode utilizar. Eu utilizo muito, então você pode estar incrementando na sua alimentação como uma opção. Misturar iogurte com a fruta, misturar o iogurte com a aveia, tá? Então, isso é um pequeno passo, que você pode dar. Pão com ovo ou aveia com ovo, né? E você pode fazer uma panqueca, aveia, ovo e banana. Dá uma ótima refeição para um café da manhã, dá uma ótima refeição para o final do dia, né, no jantar, caso você não queira comer comida. E se gostar de doce, coloca ali uma porção de chocolate todo dia, depois do almoço, depois do jantar, e não se esqueça de beber a quantidade ideal de água. E se você não sabe a quantidade ideal de água que você precisa consumir, faça esse cálculo. 35 vezes o seu peso. O que é 35? É a quantidade de água. Então, se você pesa 80 quilos, fazendo esse cálculo, você vai ter o resultado ali de 2,8 litros de água que você precisa consumir todo dia. Então é isso. A partir desses pequenos passos que eu trouxe aqui para você vai começar a caminhar para um caminho que vai te levar à perda de gordura. Tá bom? Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like para eu saber que você gostou. Comenta aqui embaixo
Se você está com alguma dificuldade, se tem algum assunto que você queira que eu compartilhe aqui, que eu faça uma aula falando. E não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo na nossa próxima aula.